Lord Eldred, um arqueiro mestre, manuseava com maestria seu arco, selecionando flechas ajustadas com penas de ganso. Seus dedos hábeis e experientes cuidadosamente acomodavam cada flecha, enquanto seus olhos analisavam o terreno, avaliando a influência sutil do vento. Eldred, seguindo uma tradição precisa ancestral, compensava a deriva do vento com sutis ajustes na sua mira, garantindo que cada disparo fosse uma dança coordenada entre a técnica afinada e o conhecimento profundo das nuances da arquearia. Quer então entender como funciona o gatilho da autoridade e assim colocar nas suas histórias, nos seus universos, nas suas campanhas de RPG? Então sim, bora! Alô, Olivers, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre os gatilhos mentais de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada, trazendo um pouco mais de exemplos e coisas para deixar mais claro. E tem uns episódios antigos, já 2 episódios, falando basicamente como funciona cada um dos gatilhos, os 6 primeiros, os 6 segundos. Com certeza é só dar uma olhadinha caso você queira um resumão um pouco mais meio que superficial. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o gatilho da autoridade, que é um dos gatilhos que eu mais adoro, é um gatilho que traz para mim um dos maiores compensações e recompensas para a leitura. De uma forma geral, um gatilho mental é uma técnica que exprime alguma reação ou sensação no leitor, fazendo com que ele se aproxime de alguma forma da sua história, emergindo de alguma maneira. Existe gatilho como o gatilho da antecipação, o gatilho da ancoragem, o gatilho da simplicidade, o gatilho da estranheza e vários outros, e isso aborda na literatura, no marketing, diversos pontos diferentes, que pode sim antecipar e até mesmo mudar um detalhe aqui ou ali, dependendo da localidade, do perfil, da estrutura e até mesmo da área de conhecimento que você está atuando. Tanto que os gatilhos mentais para a psicologia, para a psiquiatria, são gatilhos mentais normalmente relacionados a traumas ou outras coisas que fazem você voltar a engatilhar alguma coisa do passado. Então, o gatilho da autoridade, basicamente na literatura, é construir um personagem ou alguma situação que mostre uma expertise X, fazendo com que você concorde com aquilo que está acontecendo a partir do conhecimento claro que está trazendo naquele ponto. Basicamente seria você trazer algum personagem, por exemplo, um médico que realmente tem conhecimentos médicos reais, verdadeiramente médicos da medicina, colocando na sua história, fazendo com que a pessoa se sinta muito mais imersa, porque ela vai acreditar mais piamente naquilo que aquele personagem está fazendo. Mas Rafa, eu estou fazendo, por exemplo, uma história de ficção científica, com certeza você pode abordar. Ah, eu estou fazendo uma história de terror. Com certeza você pode abordar. Estou fazendo uma de fantasia, alta fantasia. Você ainda pode abordar. Então hoje iremos falar um pouquinho sobre como funciona o gatilho da autoridade, trazendo alguns exemplos, e assim vai ficar muito mais fácil de você colocá-los na sua narrativa, seja ela oral, escrita ou narrada. Vamos falar um pouco da ficção científica e a utilização do gatilho mental da autoridade na ficção científica. O gênero ficção científica ela pode abordar de diversos âmbitos e cenários diferentes, porém de uma grande importância desse gatilho para a ficção científica seria: como a ficção científica ela é um tipo de literatura, apesar de ser uma ficção, ela tem como uma principal característica o termo científico. Então, mesmo que você utilize um lado um pouco mais emocional, um lado mais criativo, mais lúdico, dentro daquilo que você está construindo, a parte científica é algo que vai fortalecer o seu sistema, vai fortalecer a sua narrativa, vai fortalecer a sua obra. Quando a gente fala sobre literatura, obviamente, uma pessoa que gosta de fantasia pode ler ficção científica, uma pessoa que gosta de romance pode ler uma ficção científica, uma pessoa que gosta de terror, ou um suspense, ou um mistério, ou qualquer outra coisa, vai ler. Porém, quando a gente fala sobre público-alvo, com o objetivo daquela história, a ficção científica ela tem como principal elemento o fortalecimento da suspensão voluntária da descrença. A suspensão voluntária da descrença, para galera que não sabe, basicamente é a força que você faz para aceitar alguma ideia. Quando você vai ver um filme de super-herói, você já imagina coisas surpreendentes, então algumas coisas fantásticas são mais fáceis digeridas porque o ambiente te proporciona esse tipo de coisa. Porém, uma ficção científica, principalmente quando ela é mais hard, ela é mais densa, ela é mais lógica,
você exige algo mais fortalecido, ó, fazendo com que a sua suspensão fique mais baixa, fazendo com que ela seja bem mais forte para aguentar uma coisa um pouco mais fantástica, uma coisa mais surreal. E o gatilho da autoridade dentro da ficção científica serve para você fortalecer essa suspensão voluntária da descrença. Claro que o quesito do gatilho em si serve para fortalecer todos os gêneros, porém, dentro de uma ficção científica é de extrema importância ter diversos desses gatilhos para que você consiga, nem que seja minimamente, suspender um pouquinho. E se você quiser suspender, você tem esse fortalecimento com o gatilho da autoridade. Você utilizar de termos realmente específicos, vou falar sobre viagem no tempo. Dá uma pesquisada sobre viagem no tempo, sobre teorias, algumas coisas mais recentes, coisas mais do passado, porque se você quiser ambientar a sua história, por exemplo, nos anos 80, como que a galera via aquilo, como que eles pensavam ser viabilizado aquele tipo de coisa. Se você quer fazer uma história no ano 3000, quais são as principais teorias que nós temos hoje e fazer algum tipo de especulação futura para que assim você consiga estipular melhor como você pode estruturar até mesmo maneiras específicas utilizando de termos. Ah, eu quero utilizar de termos específicos do eletromagnetismo ou da teoria da física quântica ou da parte de inteligência artificial. Ou, então, utilizar da parte de gatilhos, principalmente da autoridade na ficção científica para fortalecer e assim dar muito mais meio que uma ambientação mais forte. É como se você falasse assim, olha, eu sei que isso aqui é uma história, eu sei que você está esperando alguma coisa, porém eu vou trazer para você alguns personagens, algumas situações que lhe permite aceitar melhor esse tipo de coisa. Por exemplo, numa ficção científica voltada um pouco de terror que tem dentro de umas obras que eu fiz, por exemplo, recentemente que eu falei da utopia distópica. Então, dentro dessa história, eu utilizo o gatilho da autoridade, no caso da biologia, porque esse é um terror futurista, onde eu abordo temas reais de infecção de vírus, contaminação, a parte de mutagênico, transfiguração de genes e diversos outros fatores que são realmente factíveis, que são realmente biológicos e coloco um pouco da interpretação futurista de ser então meio que, mas hoje não existe, sei lá, mas daqui a 200 anos, será que não vai existir alguma tecnologia que permita a manipulação melhor disso, aquilo, aquele outro? Então, eu utilizo de termos mais específicos para que faça o fortalecimento desse tipo de estrutura, porque eu quero que tenha criaturas dentro desse universo. Então, como as criaturas, na verdade, são seres humanos mutados, no caso, eu tenho seres humanos que pegaram uma doença, a doença ela é mutagênica, então, como eu posso utilizar para deixar mais factível essa doença? Utilizando o gatilho da autoridade, pelo conhecimento que eu tenho de doença, de biologia, mutações, evolução, genética, e com isso deixa muito mais direto, muito mais específico. Perfeito, Rafa, ok, beleza, mas eu às vezes não consigo muito visualizar aquilo que você está falando. Beleza. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de um anime chamado Hajime no Ippo, que é um anime de boxe. Então, principalmente na galera que faz histórias relacionadas a temáticas, principalmente os animes que tem de vôlei, de esportes no geral, utilizam bastante do gatilho da autoridade, apesar de ter uma diversa suspensão da descrença, porém ele utiliza de termos e técnicas para deixar uma coisa muito mais factível para quando aparecer um fantástico, caso necessite, fazer isso. Então, mostrar um trechinho aqui do como que funciona o Gazelle Punch dentro do anime Hajime no Ippo. 左腕の角度を90度に保ち、下からガチーンと突き上げる。飛び込むように思いっきりステップインしろ。ただしこれが当たらんようにダッキングしてからじゃ。踏み込んでダッキング。そして下から。E o que é interessante sobre esse vídeo que mostra um pouco do soco do Gazelle Punch? O Gazelle Punch, ele é um soco que realmente existe, é uma técnica, é tipo um gancho, meio que um gancho saltado, onde a pessoa não é apenas um gancho lateral ou um gancho superior, mas sim um gancho que tem uma leve baixada e um salto junto para ganhar um certo ponto de apoio e também
de empuxo. Vou mostrar aqui um videozinho mostrando mais ou menos como funciona na vida real o Gazelle Punch. Então o que o autor quis trazer? Dentro de um anime que realmente é um anime de esporte, que tem um quê de fantasia, pela a resistência, a moralidade, a vivacidade, as morais, não sei o quê. Tem alguns fatores que uma pessoa daquele nível, daquele estilo, não faria muito sentido na vida real. Porém, para fortalecer a suspensão voltada à descrença de algum possível habilidade que ele possa ter, ou algum soco muito poderoso que ele possa ter, ele fortalece um pouco trazendo elementos reais do mundo real, utilizando desse conhecimento, falando, olha, mesmo que seja um pouco fantasioso alguns elementos que eu trago aqui, o grande objetivo é fortalecer essa ideia, mostrando que existe sim uma mínima base científica dentro do que eu estou fazendo. Outro exemplo bem interessante nesse mesmo anime é o Dempsey Roll. Vou mostrar para vocês um trechinho de como que funciona esse Dempsey Roll. Perfeito. O Dempsey Roll também é utilizado por um outro tipo de lutador, né? Até o Dempsey, que é o cara que desenvolveu essa técnica. E vou mostrar um trechinho de como funciona o Dempsey Roll na vida real. But a combination of punches built of Dempsey's unorthodox techniques that happened to result in one of the most beautiful knockdowns ever recorded on film. Então, novamente, isso diversas vezes aparece no anime, até mesmo como forma de treinos, as dietas, a vida de um boxeador. Traz diversos elementos que, mesclado um pouco com alguns fatores fantasiosos, como o cara descer um socão na boca de um urso e derrotar o urso, não é tão factível, algo que, pelo menos não da forma onde foi mostrado, porém, como foi fortalecido a descrença utilizando diversas técnicas, falando sobre a autoridade da pessoa que está escrevendo, mostrando que é factível isso, factível aquilo, factível isso, factível aquilo, quando chega no fantasioso, você aceita muito mais fácil do que simplesmente apresentar que o cara conseguiu meter um socão na boca de um urso logo de começo. Então o gatilho da autoridade serve não apenas para fortalecer a sua história, imergindo mais na realidade, mas sim também preparando um pouco de terreno para caso você queira fazer uma coisa um pouco mais fantasiosa. Então, entrando um pouco sobre o gatilho da autoridade nas fantasias, no caso nas fantasias que eu digo alta, baixa, urbana, dark ou qualquer outro tipo de fantasia, o gênero fantasia, basicamente seria você o quê? Eu preciso transformar o meu sistema mágico. Eu preciso trazer a parte mágica de um elemento químico, de um minério, de um cristal. Eu quero utilizar de uma máquina mágica que tem umas propriedades não sei o quê. Muitas vezes, quando mais alto for a fantasia, no caso, quanto mais fantasiosa for a fantasia, mais difícil de você utilizar o gatilho da autoridade, principalmente pelo fato de que a alta fantasia já traz como principal elemento a surpresa, o fantástico, e quando é uma alta fantasia, que ele é o elemento mais longe da realidade possível dentro do gênero de fantasia, é um pouco mais complicado. Mas quando você pode utilizar o gatilho da autoridade dentro das fantasias? Primeiro, utilizando como base de um sistema mágico. Se você entende como funcionam os princípios clássicos, por exemplo, de um minério ou de uma tabela periódica, você pode usar como base de um sistema mágico usando cristais. Se você quer usar, por exemplo, poderes relacionados a talvez magias do corpo, então saber um pouco do corpo humano vai utilizar também desses elementos. Então é interessante que mesmo que você não coloque o gatilho da autoridade como algo muito mais forte, muito mais grotescamente na sua cara, muitas vezes o gatilho da autoridade estão em pequenos elementos que fortalecem às vezes a suspensão da descrença naquele elemento. Você pode colocar como, por exemplo, um gatilho da autoridade usando como um levantar a lanterna de um sistema mágico ou de um elemento. Levantar a lanterna basicamente é você dizer para a pessoa que está lendo, que está vendo, que está ouvindo de alguma forma, dizendo, olha, eu sei que isso é estranho, o personagem sabe que é estranho, mas eu quero reforçar essa estranheza. Algo que futuramente iremos falar sobre o gatilho da estranheza. Mas você pode utilizar desse gatilho da estranheza juntamente com a autoridade para dizer,
Olha, essa estranheza acontece porque eu sei que atualmente, de verdade, a autoridade que me vem cabível diz que é A. Só que eu tô colocando B. Mas estou fazendo a comparação de A e B, fortalecendo a suspensão da descrença, mesmo que eu queira criar essa descrença obrigatoriamente. Então é interessante porque você pode utilizar também juntamente dois, mas no caso aqui eu estou reforçando a ideia principal do gatilho da autoridade. Obviamente, de uma maneira um pouco mais fantasiosa, como a gente está falando, existem dois animes bem legais que eu quero trazer para vocês, que um, por exemplo, fala um anime mais de musculação e o outro falando sobre o corpo humano. Um deles que eu quero trazer para vocês é o Dumbbell Nan Kilo Moteru, que é um anime de musculação. Basicamente, ele é um anime que tem como principal elemento falar um pouco do dia a dia da musculação. E o interessante desse anime não é simplesmente o fato de que é uma musculação e ponto e acabou. Não, a ideia é ter fatores que realmente trazem um cotidiano, levando um pouco mais para um slice of life, puxando um pouco pro fantasioso, pro cômico, onde você não vai ver uma criança de 14, 15 anos fazendo uma queda de braço, explodindo a roupa, e muito menos um cara que parece ter lá os seus 80 quilos, 1,60 m, né, estourando a própria roupa, ficando um cara gigantescamente forte. Então, claro, serve como algo mais cômico, mas o interessante é que ele fortalece a suspensão da descrença em diversos elementos, fortalecendo, obviamente, também essa comédia, trazendo elementos que são intuitivos, não às vezes tão intuitivos, mas assim mais intrusivos, ou pelo menos algo relacionado à educação, onde o anime fala sobre o músculo X, o músculo Y, uma representação aqui, tal músculo serve para você correr, tal músculo serve para você brecar, tal músculo serve para você levantar a sua sacola, tal músculo serve para você, e ensina. Então é bem interessante, até tem alguns vídeos que fazem alguns, galera do esporte reagindo a esse anime, falando sobre a importância e como existe. Claro que tem algumas diferenças aqui e ali, porém é de uma forma mais para introduzir a pessoa a esse elemento. Da mesma forma que existe o anime do corpo humano, Cells at Work, tanto no 1 quanto o Black Code. E o interessante é que tem diversos elementos que mostram, as plaquetas têm tal função, os neutrófilos têm tal função, as células brancas têm tal função, as células eritrócitas ou células vermelhas têm tal função, o vírus funciona mais ou menos assim, as células NK funcionam daquele outro jeito, os eosinófilos funcionam assim. Então é interessante que o gatilho da autoridade dentro desses dois animes estão nos animes. E como eles geram esses fatores fantasiosos, porém para fortalecer essas fantasias extremas, essas personificações, essas comédias, utilizam dos gatilhos da autoridade falando como funciona o corpo humano, seja na musculação, na ginástica, na hidratação, na alimentação, na parte interna do corpo. Então é muito legal quando você sabe utilizar o gatilho da autoridade, principalmente para fortalecer. E quando a gente fala, por exemplo, do gatilho da autoridade no terror, por exemplo, serve muito mais para você trazer mais vivacidade. Por exemplo, dentro de uma história minha, que é a Autópsia de Ninguém, eu utilizo não apenas autoridades que tem dentro de uma demonologia, mas sim diversos outros relacionados à necropsia ou até mesmo técnicas médicas relacionadas a algum tipo de identificação. Já fiz diversos cursos relacionados a isso. Então o interessante é que eu trago elementos que eu aprendi na faculdade, aprendi em cursos, trazendo muito mais veracidade naquilo que eu estou fazendo. Mas fez um curso de demonologia? Não, a demonologia é um estudo à parte que eu sou fanático desse tipo de coisa. Mas você pega realmente conceitos verdadeiros em diversas áreas e cria um contexto que mostra esse tipo de coisa. Então, como é essa história, dentro da dissecação que eu faço, os incisos que eu faço no corpo, realmente acontece esse tipo de situação, onde tem uma identificação X, identificação Y, procura causa mortes, a parte de idade, não sei o que, e outras coisas relacionadas às etapas de evolução de uma possessão. Então, esse contraste científico, religioso e espiritual gera um tipo de terror que eu gostaria para esse tipo de história, onde se eu não tivesse esse conhecimento dessa autoridade, tanto na parte de necropsia, quanto na parte de demonologia, ou na parte de um tipo de exorcismo, podemos chamar assim, ou possessão, caso queira fazer de uma outra forma, geraria muito mais suspensões das descrenças fracas, porque não seguiria um roteiro já pré-estabelecido dentro da mente do pessoal que curte esse tipo de coisa. Então o fortalecimento, a autoridade serve também para você abraçar o seu público, falando, olha, público que gosta desse tipo de coisa, eu também gosto, eu também entendo, então aproveite a minha história.
Então, pessoal, esse aqui foi o Gatilho da Autoridade, né? Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque com certeza eu vou trazer diversos outros elementos da literatura, da criação de universos. Mas, Rafa, como funciona isso no world building? Isso no world building, a autoridade, ele é o mais forte de todos. Tanto que se você utiliza qualquer elemento de sua pesquisa, qualquer elemento do seu estudo e coloca como referência ou um fortalecimento, realmente é bem mais forte. Então, se vocês quiserem que eu traga mais elementos, mais gatilhos, deixe aqui nos comentários que eu trago realmente nos próximos episódios aí outros gatilhos ou esse mesmo gatilho focado mais em algum elemento ou outro caso seja mais interessante. E lembrando vocês que nós já estamos já beirando o finalzinho do mês, então logo logo nós vamos ter 2 editais aparecendo, agora em fevereiro. O primeiro edital voltando à criação de criaturas fantásticas, então já fiquem já preparados. Como seria uma criatura que viveria num deserto congelado, que onde ao invés de ter fagulhas de neve ou areia, tem alguns pedacinhos de diamantes parados aí. Fica aí já uma ideia para quando você for criar o seu universo. E obviamente, juntamente com isso, vamos abrir um outro edital de Waterpunk. Então, se você gosta desse tipo de estrutura, esse tipo de cenário mais subaquático, fique aí, porque agora em fevereiro nós vamos abrir 2 editaizinhos. Um relacionado à criação e o outro relacionado também à parte de contos. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!